Pessoal, para nossa tristeza, né? Para a tristeza das pessoas de direita, das pessoas de bem, para as pessoas que querem o Brasil uma democracia, né? Uma democracia pujante, um país que cresça, né? Um país livre da corrupção, livre da bandalheira, né? Hoje nós vamos ver aqui o pessoal da Globo News em festa, né? Porque justamente desde ontem foi decretado o fim da democracia no Brasil, né? Nós podemos chamar aí de Brazuela ou então Venezuela do Sul, né? Porque o Brasil parece que não é mais o Brasil, pelo menos não é o Brasil da democracia. Talvez seja o Brasil da democracia relativa do Lula, né? Da mesma democracia relativa lá do Maduro na Venezuela, né? Da democracia relativa de Cuba, né? Como disse o Boulos há uns tempos atrás, aí que Cuba era uma democracia, né? Então, acho que o Brasil é esse tipo de democracia, né? Parecendo ali com a Nicarágua, com a Coreia do Norte, com o Irã, com Cuba, com Venezuela, né? Então, é esse tipo de democracia que nós nos tornamos, né? E a Globo News está em festa, porque hoje, na parte da manhã, aí, o ministro Alexandre de Moraes, né, autorizou um mandato de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e também no escritório do Partido Liberal, né? E, além disso, também decretou que ele passasse a usar tornozeleiras eletrônicas e fosse proibido de se comunicar com seu filho Eduardo Bolsonaro, né? Nem por telefone, não pode se comunicar com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e também não pode mais fazer uso das redes sociais, né? E essa medida ele já conseguiu maioria lá na primeira turma lá do STF para que essa medida seja aplicada, né? A busca e apreensão já foi feita logo no começo da manhã e depois a medida da questão aí da internet, né, e de ele não poder falar com o filho, também foi aplicada. Então, a partir de hoje, o Bolsonaro está usando a tornozeleira eletrônica e também não pode se comunicar pela internet nem com seu próprio filho. E ontem nós já havíamos tido uma decisão também do Alexandre de Moraes, né? Sempre ele, numa canetada, vai tomando suas decisões arbitrárias, né? Onde ele tinha decretado o aumento de IOF por conta própria, né? Conta e risco próprio, né? Ele mesmo havia cancelado o decreto do governo e agora voltou atrás, né? Ele havia dito que esse decreto do governo de aumentar o IOF não poderia ser feito porque tinha um desvio de finalidade. Mas aí depois conversou melhor ali com o presidente Lula e aí resolveu autorizar que o IOF seja aumentado. E com isso a população vai sofrer as consequências de ter muito mais impostos no Brasil, né? E então o clima realmente, para nós que somos de direita, é de muita tristeza por conta de tudo que está acontecendo. Mas lá na Globo News, pessoal, eles estão em festas, né? Então, eufóricos com as medidas aí do Alexandre de Moraes, né? Porque para eles o que importa é que os inimigos de direita sejam calados, né? E o Eduardo e o Bolsonaro seja preso, né, e sofra consequências aí dos atos que nem mesmo cometeu. Então, pessoal, nós vamos ver aqui juntos, né, alguns vídeos aqui, vamos reagir juntos aqui a alguns vídeos aqui da Globo News, né, onde eles comentam justamente sobre esse assunto. Dá até nojo de ver, confesso para vocês que estou fazendo isso aqui por pura obra do ofício, né? Esse canal tem por objetivo comentar, né, reagir a essas postagens da Globo News, a esse pessoal, né, da Globo News ou da CNN, da UOL, né? Tem esse é o objetivo desse canal, né? Mostrar a hipocrisia do governo brasileiro e também da mídia comprada, né, o consórcio da mídia aí que foi comprado pelo governo. Então, dá um certo nojo de ver tudo isso daí, mas temos que fazer, né? Temos que ver. Então, pessoal, antes da gente começar a ver os vídeos, eu gostaria que você deixasse um like, se inscrevesse no canal, acionasse o sininho das notificações e também
deixasse o seu comentário, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a ver aqui. Que tudo isso que está acontecendo, na verdade, não tem nada a ver com ele. O Bolsonaro é uma cortina de fumaça para as tarifas, porque para o BRICS, para as bandeiras dos cartões americanos. Então, Só que o problema é que faltou combinar com o Trump. O Trump toda hora sai em defesa de Bolsonaro, não só na carta, ontem também disse. Mas o governo não americano falou que se o Congresso aprovasse a anistia, estava tudo resolvido? Por isso que não dá para dar como fato. Isso aqui é um exemplo perfeito que mostra o que a gente estava falando. Não tem racionalidade na estratégia, não tem como organizar uma estratégia, porque como eles vivem discurso, como eles vivem no caos, eles vivem para confundir. Só que o problema é que agora tem uma medida concreta. Caos, na verdade, é o que está acontecendo no Brasil, né? Desde que o presidente Lula assumiu novamente a presidência da República, desde que ele voltou à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin, né? Nós não temos mais nenhuma segurança jurídica, né? As instituições não são mais respeitadas. Aí o Alexandre de Moraes manda e desmanda, não se preocupando nem um pouco com a Constituição, não respeitando as leis, né? Então vai tomando medidas arbitrárias, né? Como prender, por exemplo, a cabeleireira Débora, né? E condená-la a 14 anos de prisão por conta de ter pichado uma estátua, né? Esse crime, a maioria dos juristas, né, consideraram um absurdo, né? E na verdade o caos, né, vem sido colocado aí nessa questão do Trump por conta do Lula, que vem criticando, agredindo, hostilizando o presidente Donald Trump desde antes das eleições nos Estados Unidos, né? Então não é lá na direita, nem no Bolsonaro que tem caos. O caos é aqui no Brasil, é um caos total e absoluto, né? E esses que vocês não, da Globo News, vocês não querem ver, né? Vocês fingem que não existe todas as arbitrariedades do STF e principalmente as do Alexandre de Moraes. Todo o país, agora, quem não estava prestando atenção porque não se liga em política, ou porque política só em ano de eleição, não tem essa opção, porque vai pesar no bolso. Então você não sabe quanto isso vai, o quanto disso vai sobrar para você, para a sua conta no final do mês, a partir do dia 1º de agosto. Não tem como a gente saber. Sadia, mas nessa estratégia de se distanciar do Trump, eles vão ter que dizer que o Eduardo Bolsonaro foi visitar o Mickey, o Pateta e o Pato Donald. Porque ele não saiu daqui dizendo... Vocês antes não estavam tirando sarro do Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele não tinha importância nenhuma, dizendo que ele não tinha capacidade nenhuma de mudar nada, né? Fizeram chacota com ele e agora estão dizendo que ele é a causa de tudo. Vocês não estão se contradizendo, não, pessoal? Dizendo que ia fazer justamente isso. Então como é que vai justificar o Eduardo Bolsonaro lá? Ou vão jogar... Você falando agora, eu estou lembrando da frase que eu sempre conto, que eles contam do... Bolsonaro não carrega seus feridos, mas é que o Trump não dá. Como é que eles vão abandonar o Trump no meio do caminho? E essa seria a única saída para eles agora, dizer que eles não têm nada a ver com o Trump. Porque, o Bolsonaro vai escalando. Isso, sob a postagem. Não tem. Como é que faz? Como é que se descola do Trump? Não tem. É muito grave. São muitas. Deu para ver aí a felicidade estampada aí na cara do Otávio Guedes e da Andréa Sadi, né? Mas, na verdade, o que eles não estão querendo dizer é o seguinte... É que quem ocasionou tudo isso foi o presidente Lula, né, com suas falas absurdas, né, como eu acabei de falar aí, agredindo o presidente Trump por várias e várias vezes, né, defendendo ditaduras por todo mundo, né. Então, e aí eles invertem a coisa, como se o Bolsonaro tivesse culpa pelas sanções do Donald Trump, né, fosse a causa da sanção do Donald Trump. Não é o Bolsonaro que é a causa da sanção do Donald Trump, são as arbitrariedades do Alexandre de Moraes e as bravatas do Lula que são a causa, né? É isso que eles não comentam, né? Eles invertem as coisas e não comentam nada do que é verdade. Mas vamos dar sequência aqui. Questões. Vamos começar com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro declarou explicitamente que foi aos Estados Unidos articular, junto ao governo Trump, medidas contra o processo que é conduzido no Supremo Tribunal Federal contra seu pai e outros conspiradores. Saiu a sanção tarifária. Né? Ele diz que ele queria outra coisa, sanções contra Alexandre de Moraes, mas que Trump acabou optando pela sanção tarifária contra o Brasil inteiro. Independente disso, ele diz explicitamente o que foi fazer lá e isso teve resultado.
ele não é uma pessoa qualquer, ele faz parte do partido de Bolsonaro, ele é filho de Bolsonaro e ele foi, isso é fundamental, financiado por Bolsonaro, segundo Bolsonaro. Eu posso ter outras teorias sobre fundo partidário, etc. Mas, segundo Bolsonaro, ele foi financiado por Bolsonaro para fazer isso nos Estados Unidos. Então, seu Demetrio Magnoli, mas acontece que na época em que o Lula foi preso, né, que o Lula estava sendo julgado pelo Sérgio Moro, petistas foram para o exterior, né, com dinheiro público, tá? Com dinheiro público, para tentar conseguir ajuda para defender o presidente Lula. Inclusive, a Gleisi Hoffmann foi à rede Al Jazeera, né, a rede de países islâmicos lá, para tentar defender o presidente, pedindo ajuda para tentar defender e reverter a situação do presidente Lula. Então, o que você está falando é um absurdo, porque já fizeram isso muito pior, né? Fizeram inclusive com dinheiro público. O Bolsonaro está fazendo com dinheiro dele, não com dinheiro público. Resultado, isso é uma ação criminosa que visa a obstrução de justiça no Brasil. É uma articulação com uma potência estrangeira para a obstrução de justiça no Brasil. E essa ação criminosa, conduzida diretamente por Eduardo Bolsonaro e indiretamente pelo seu financiador, pai e mentor, Jair Bolsonaro, merece sanções judiciais. Não é o Jair Bolsonaro quem colocou essas medidas, quem colocou as medidas. Olha como eles invertem os fatos, né? Quem colocou essas medidas foi o Donald Trump, não foi o Bolsonaro e muito menos o Eduardo Bolsonaro. Quem decidiu taxar o Brasil foi o Donald Trump. Quem decidiu fazer sanções ao Brasil foi o Donald Trump, não foi Jair Bolsonaro e muito menos Eduardo Bolsonaro. Eu posso até não gostar, odiar o Bolsonaro, mas isso que vocês estão falando é mentira. E é isso que acabou de acontecer. As medidas cautelares, eu não compro a ideia de que essas medidas cautelares são devido ao risco de fuga de Jair Bolsonaro. O risco de fuga já existia lá desde o começo. E por isso se tirou o passaporte. Não há novidade sobre a questão do risco de fuga. A novidade é a conspiração internacional que a família Bolsonaro organizou contra a justiça brasileira. Então, essas sanções judiciais são perfeitamente apropriadas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos parar de usar a palavra tarifa para se referir à tarifa que Trump ameaça contra o Brasil. Porque quando se trata de tarifa, nós estamos falando de comércio. E aí se iniciam negociações comerciais. O que acontece é uma sanção, é uma ameaça de sanção que recebe a forma de um tarifaço, mas é uma sanção política. É como sanções políticas que países democráticos às vezes utilizam contra ditaduras. Exatamente, Demetrio, exatamente. Você acabou de falar a verdade. Os Estados Unidos está fazendo sanções ao Brasil por conta de que o Brasil não é mais uma democracia e sim uma ditadura de um conluio supremo PT. A diferença é que o Brasil não é uma ditadura, que o judiciário é independente. Não é uma ditadura, né? É uma democracia relativa, que nem a Venezuela, que nem Cuba, né? É isso. E é porque é uma sanção política que a negociação é impossível. Nós podemos ficar no auto-engano de que, quem sabe, a gente leve para o campo comercial. Mas a carta de Trump reafirma o que é. É uma sanção política. O Brasil tem que começar a se preparar para responder de diversas formas a essa sanção política. E a gente precisa usar a palavra certa para as coisas. Causada pelo Lula, pelas atitudes do Lula e pelas atitudes do senhor Alexandre de Moraes. Porque se não tivesse tendo todas as arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes e todas as bravatas e as besteiras que o Lula fala, né, aí sobre questões internacionais, não estaria acontecendo nada disso, senhor Demetrio Magnoli. A culpa não é do Bolsonaro e nem do Eduardo Bolsonaro, é do Lula e do Alexandre de Moraes. Tem um outro destaque aqui. É incrível, cara, não dá para acreditar como eles conseguem inverter as coisas, cara. É um negócio absurdo. Eles dão um nó, né? Invertem tudo para parecer que a culpa é do outro lado, quando na verdade a culpa é do Lula e do Alexandre de Moraes. A decisão do ministro Moraes, onde o ministro fala que Bolsonaro
admitiu crime ao vincular tarifas à anistia. Você vê que em nenhum momento eles falam em todas as arbitrariedades que vêm sendo cometidas nessas ações do Alexandre de Moraes desde o início, desde a época lá do inquérito do fim do mundo, que ainda vigora até hoje, né, que é o inquérito das fake news, desde a época que ele foi a fundação dele lá com o Toffoli, né, e que depois passou para o Alexandre de Moraes, todas as arbitrariedades que vêm sendo cometidas. O Alexandre de Moraes não deveria estar nem sendo julgado no STF, porque ele não tem foro privilegiado. Então vocês percebam a manipulação que a mídia está fazendo com o povo brasileiro. É um absurdo, meu. Esse trecho aqui, ó. Aspas também do ministro Moraes, dizendo que a conduta do réu, né, o Bolsonaro, é tão grave e despudorada que na data de 17 de... Despudorado é o STF, o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que cometem crimes constantemente, né, desrespeitam a Constituição, violam as leis e continuam aí, né, sendo aplaudidos por vocês. De julho de 25, numa entrevista coletiva, sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, a Constituição Federal e a independência do Poder Judiciário, expressamente confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, condicionando o fim da taxação à sua própria anistia. Taxação sanção, né? A sua própria anistia. Não foi Bolsonaro que fez essa condição, foi Donald Trump. Então vocês têm que atacar o Donald Trump, não o Bolsonaro. Quem impôs essa condição foi o Donald Trump. Aspas aqui do ministro Moraes. Agora, Otávio, dentro desse plano que o ministro... Olha o sorriso da como é que ela chama? Neilane Neuber. Alexandre de Moraes até cita é a palavra extorsão, né? E dita pelo próprio Jair Bolsonaro em entrevistas, inclusive ao longo desses últimos dias, condicionando ali o fim do tarifaço de Donald. A condição não foi feita pelo Jair Bolsonaro, tem que ficar repetindo, porque não pode colar esse discurso. A condição não foi feita pelo Jair Bolsonaro, mas sim pelo Donald Trump. Donald Trump a sua anistia. Então, dentro desse jogo, e a gente vai conversar, inclusive, com juristas e ao longo aqui do Globo News+, há essa produção, como a Leilane disse, de provas contra si mesmo, dando essas entrevistas e usando agora o termo que o ministro Alexandre de Moraes usa na sua decisão, o da extorsão de Jair Bolsonaro mediante ali a sua influência junto a Donald Trump. E eu concordo com esse termo, porque é uma extorsão do ponto de vista que a soberania nacional, né, a independência das instituições brasileiras, elas são sequestradas. E o pedágio a ser pago é a soltura do Bolsonaro, o fim do processo contra ele. Então, é sim um sequestro mediante extorsão. Porque não é uma guerra tarifária, não é uma guerra comercial e econômica. A guerra comercial e econômica se resolve com negociação. Ela é recorrente, é histórica. Os Estados Unidos poderiam ter argumento de protecionismo, sempre reclamaram isso, mas sempre houve uma mesa de negociação. Isso que o Trump fez não é uma guerra econômica, nem comercial. É uma chantagem mesmo, é uma extorsão mesmo. Ou vocês dão anistia, ou parem imediatamente, com letras maiúsculas, o processo contra Bolsonaro, ou vocês serão punidos economicamente. Até isso não é opinião de brasileiro. Bom, pelo menos esse daí falou a verdade, né? Falou que o Donald Trump é que impôs essa condição. Até o prêmio Nobel, Paul Krugman, escreveu um artigo dizendo que beirava o absurdo essa decisão do Trump de fazer uma sanção por motivos econômicos. Ouvindo pessoas próximas de Bolsonaro e de ontem para hoje, ontem ouvi várias delas, já se falava que, olha, não é bem Eduardo Bolsonaro que tem um canal direto na Casa Branca, é Paulo Figueiredo, que é, enfim, também uma pessoa que está nos Estados Unidos produzindo material contra o Brasil e também Não é contra o Brasil, é contra a ditadura que está se instalando no Brasil. Não é contra o Brasil, é a favor do Brasil, a favor de que o Brasil volte a ser uma democracia que deixou de ser a partir de que o presidente Lula assumiu
à presidência da República e voltou à cena do crime. Alvo hoje, claro, no Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente consegue ver é que essa produção de provas de que estão trabalhando contra o Brasil é muito clara. Por exemplo, a própria análise de que, olha, Trump talvez foi além do que se esperava. Eles queriam medidas contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Será que foi Trump que foi além do que se esperava? Ou será que foi Alexandre de Moraes e o senhor Luiz Inácio que foram além do que se esperava? Contra ministros da Suprema Corte ou alguns integrantes do governo e as tarifas que também Eduardo Bolsonaro nunca deixou de comemorar são um peso sobre todos os brasileiros. Então, existe aqui farto material mostrando que Bolsonaro, a sua família, especialmente Eduardo Bolsonaro, na sua ação nos Estados Unidos, trabalha contra o Brasil. E há um outro elemento que é muito importante, a reiterada afirmação de que o Brasil não é uma democracia, de que há perseguições, de que o processo Não, sim, somos uma democracia, né? A democracia relativa do Lula. judicial não está ocorrendo dentro das regras da Constituição, enfim, tudo isso também lá fora reverbera contra o Brasil. O que a gente está vendo na prática hoje é um trabalho contra a nossa democracia, mais uma vez, porque é um trabalho para que se tente, olha só, se chegou ao ponto de o presidente dos Estados Unidos escrever uma carta em que fala que se não houver uma mudança, uma virada de mesa, ou que não se pare a caçada às bruxas contra Bolsonaro, isso significa uma interferência direta num processo judicial no judiciário brasileiro, ele não retirará as tarifas ou nem negocia. Então, isso é um trabalho, a gente pode até analisar se Eduardo Bolsonaro é o único responsável, se há outras pessoas, se há interesses econômicos também de Donald Trump ao colocar tarifas, ao focar tanto no Brasil, se foi a fala de Lula nos BRICS, mas o próprio Eduardo Bolsonaro inúmeras vezes deixou claro que este era o trabalho dele nos Estados Unidos. E isso faz muito mal para o país, está fazendo muito mal para o país. Então, o que a gente consegue ver é que Bolsonaro. Será que é o Eduardo Bolsonaro que está fazendo mal ao país, né? Tentando convencer lá os Estados Unidos de que estão acontecendo arbitrariedades aqui no Brasil? Ou será que é o Alexandre de Moraes e o presidente Lula, né? Com as suas falas imbecis, né, e absurdas, né? E o senhor Alexandre de Moraes, com todas as suas arbitrariedades, né, ditas aí por juristas, né, centenas de juristas, vem declarando que Alexandre de Moraes vem agindo fora da Constituição, né, vem agindo com o fígado e não com a racionalidade, né? Então, será que vocês não estão invertendo as coisas, né? É isso que eu pergunto, né? Porque para mim é muito claro. Vocês estão querendo, o que fica claro aqui para mim é o seguinte: vocês estão querendo transformar o Jair Bolsonaro num bode expiatório pelo fracasso do Lula, né? E do STF como uma instituição séria, né? Vem deixando de ser uma instituição séria. Mas não, vocês estão aí, né, a favor do STF, do senhor Alexandre de Moraes e também a favor do velhinho da picanha, né? Então, não adianta, eu acho que é chover no molhado, né? Vamos ver o que os fatos vão trazer, né? Infelizmente, nós estamos muito tristes, né? Nós que somos de direita, estamos muito tristes pela situação que está passando o nosso país. Então, eu vou ficando por aqui, né? Não há nem mais o que falar, né? Então vamos encerrar o vídeo. Eu gostaria de dizer que se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e também deixe o seu comentário, beleza? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.